Olá! Hoje é sábado, dia de Século News, edição especial. Vamos mostrar para você como foi o domingo da Divina Misericórdia no Vaticano. Tem também notícias sobre o Santo Sepulcro e a Terra Santa. Em sua nova exortação apostólica, Papa Francisco dá indicações sobre como viver a santidade no mundo atual. Uma exortação apostólica é um tipo de documento magisterial que, além das encíclicas, é especialmente dirigido aos católicos. O título Alegrai-vos e exultai, ou em latim, Gaudete et exultate, fala do chamado à santidade no mundo de hoje. É o quinto importante documento do Papa Francisco. O que há de novo? A grande novidade é o tema, lembrar que os católicos podem e devem ter o desejo de ser santos. O Papa Francisco explica que ele quer propor novamente o chamado à santidade de uma maneira prática para o nosso próprio tempo, com todos os seus riscos, desafios e oportunidades. Com este documento, o Papa Francisco combina a tradição de novas instituições que surgiram no século XX e foram reconhecidas pelo Concílio Vaticano II. Além disso, explica como viver a proposta cristã no mundo atual. Ele afirma que para ser santo não é necessário ser um bispo, um padre ou um religioso. Somos todos chamados a ser santos, vivendo nossas vidas com amor e testemunhando tudo o que fazemos, onde quer que nos encontremos. Ele lembra que todos têm seu próprio caminho para a santidade. Por isso, não se deve perder tempo imitando algo que é destinado a outros. Exemplos de santidade. O Papa Francisco propõe um olhar para os santos da porta ao lado. Por exemplo, aqueles pais que criam seus filhos com amor imenso, aqueles homens e mulheres que trabalham duro para sustentar suas famílias, os doentes ou os religiosos idosos que nunca perdem o sorriso. Também na mulher que não fala mal de seus amigos, quem ouve com paciência e carinho os seus filhos, quem reza diante dos problemas e carinhosamente cuida dos pobres. O caminho da santidade. O Papa diz que as bem-aventuranças são o caminho para a santidade. Ele também explica como cada pessoa será julgada de acordo com São Mateus. Estava com fome e me destes de comer. Estava com sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me recebestes em casa. Estava nu e me vestistes. Enfermo e cuidastes de mim. Na prisão e fostes me visitar. A perseguição também é lembrada não como algo do passado, mas como insultos que tentam distorcer a nossa fé e nos fazem parecer ridículos. A obra alerta para o perigo de separar as demandas do Evangelho de seu relacionamento pessoal com Deus e o cristianismo se torna, assim, uma espécie de ONG, isto é, como aqueles que acham suspeito o envolvimento social dos outros, vendo-o como superficial, mundano, secular, materialista, comunista ou populista. Como a única coisa que conta é uma questão ética ou causa particular que eles mesmos defendem. Estilo católico da vida. O Papa termina o documento propondo grandes expressões de amor a Deus e ao próximo. Perseverança, paciência e mansidão. Por exemplo, ele lamenta que os cristãos usem a violência verbal na internet ou que a mídia seja uma saída para difamar os outros. Alegria e senso de humor, ousadia e paixão, encontro na comunidade, oração constante. O inimigo. O último capítulo declara explicitamente que o diabo existe e é mais que um mito. Portanto, não devemos pensar no diabo como um mito, uma representação, um símbolo, uma figura de linguagem ou uma ideia. Esse erro nos levaria a baixar a guarda, a nos descuidar e a ficar mais vulnerável. O diabo não precisa nos possuir, ele nos envenena com o veneno do ódio, da desolação, da inveja e do vício. Quando baixamos a guarda, ele aproveita para destruir nossas vidas, nossas famílias e nossas comunidades. Como um leão que ruge, ele anda por aí à procura de alguém para devorar.
Ele conclui lembrando que a santidade está relacionada com o sentido da vida de cada um diante do Pai, que nos conhece e ama, com o verdadeiro propósito de nossa vida que ninguém conhece melhor do que Ele. A Igreja Católica celebrou no último fim de semana o Domingo da Divina Misericórdia. Veja. O Papa Francisco celebrou a Missa da Divina Misericórdia no domingo, na Praça de São Pedro, acompanhado por 550 missionários da Misericórdia. Eles são um grupo de sacerdotes ao redor do mundo designado para perdoar os pecados mais graves durante o Ano da Misericórdia. Depois do jubileu, o Papa Francisco prolongou esse trabalho e a missão continua até hoje. Em sua homilia, o Papa pediu aos cristãos que não se fechassem à misericórdia de Deus, que é experimentada pelo perdão. E a ognuno di voi, io mi lascio perdonare. Eu pergunto a mim e a cada um de vocês: eu me deixo perdoar? Para experimentar o amor, precisamos começar por aí. Deixo-me ser perdoado? Io mi lascio perdonare. O Papa Francisco também afirmou que é necessário pedir a graça da vergonha. Ele explicou que não é uma porta fechada, mas um primeiro passo em direção a um encontro, especialmente depois que alguém comete um pecado. Proviamo vergogna, dobbiamo essere grati. Quando nos sentimos envergonhados, devemos ser gratos. Isso significa que não aceitamos o mal, e isso é bom. A vergonha é um convite secreto da alma que precisa do Senhor para vencer o mal. A tragédia é quando já não nos envergonhamos de nada. Vergogna più di niente. O Papa também disse que nunca se deve perder a esperança ao cometer os mesmos pecados, mas deve insistir em pedir misericórdia. Ele continuou dizendo com toda a experiência de perdão que se sente renovado e ainda mais amado. Ele então rezou a oração de Regina Celli e condenou um novo ataque químico na Síria que custou a vida de dezenas de pessoas, especialmente mulheres e crianças, na cidade de Duma. Per le famiglie che soffrono. Non c'è una guerra buona e una guerra cattiva. Rezemos por todos os mortos, pelos feridos, pelas famílias que sofrem. Não há guerra boa ou ruim. Nada pode justificar o uso de tais instrumentos de extermínio contra pessoas e populações desarmadas. Vamos rezar para que os líderes políticos e militares escolham outro caminho, o da negociação, o único que pode levar a uma paz diferente da morte e da destruição. Antes de sair, o Papa pessoalmente cumprimentou alguns missionários da Misericórdia e encontrou este menino que queria abraçá-lo. O administrador apostólico de Jerusalém disse que para os cristãos acolher peregrinos na Terra Santa é como um abraço e que a presença cristã muda e transforma a região. Foi uma decisão difícil, mas necessária. As portas do Santo Sepulcro em Jerusalém permaneceram fechadas por 3 dias em protesto contra 2 decisões controversas das autoridades israelenses. Primeiro, o governo municipal da Cidade Santa cobrava impostos das propriedades da igreja. Além disso, o governo de Netanyahu queria desapropriar terras vendidas pela igreja. Uma decisão como essa precisava ser tomada porque não havia outros canais claros para desvendar a situação e estabelecer o diálogo. Agora estamos em contato com o governo, diretamente com o primeiro-ministro, e esperamos que seja resolvido de uma forma que dê à Igreja e a Jerusalém plena cidadania, em que os direitos e deveres sejam claros, em vez de viver em uma situação de limbo em que estamos sempre pendurados. O acordo entre o Vaticano e Israel está sendo negociado desde 1994. Ambas as partes parecem cada vez mais próximas de resolver a questão delicada do protocolo fiscal para as propriedades da Igreja e a administração de alguns lugares. Tanto a política interna quanto a externa da região
mantém muitas pessoas no limite. Qualquer movimento pode ser considerado inflamatório, como a intenção de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. É uma guerra política. Se trata de... É uma guerra política. Envolve definir a soberania de Jerusalém e suas fronteiras. É uma das questões mais inflamadas e difíceis que surgiu novamente após a declaração de Trump. Com toda a sua atualidade com a declaração de Trump. No limite da situação política, no entanto, existem locais e pessoas que vivem na Terra Santa. Por alguns anos, a migração da Índia, das Filipinas, da Eritreia ou do Sudão mudou a face do cristianismo. Portanto, o administrador apostólico de Jerusalém estabelecerá uma paróquia em maio para atender às suas necessidades específicas. A presença cristã muda e transforma sempre uma presença vital na Terra Santa. A situação política poderia prejudicá-la, mas não eliminá-la. Para que a presença permaneça constante, Monsenhor Pizzaballa aconselha os cristãos de todo o mundo a fazer uma peregrinação à Terra de Cristo, porque é crucial para os cristãos locais. As peregrinações geram trabalho a muitos cristãos. Muitas famílias podem viver com dignidade devido a esse trabalho. Acolher missões de peregrinos nos dá a experiência da Igreja Universal, o abraço da Igreja Universal em Jerusalém. Em 1948, os cristãos da Terra Santa representavam 20% da população. Hoje, eles mal representam 1%, cerca de 55 mil pessoas que mantêm a chama da fé no lugar onde tudo começou. A ONG Manos Unidas, criada em 2016, faz campanha que tenta acabar com a pobreza em várias partes do mundo. Ela apoia mais de 600 projetos. A Manos Unidas é uma organização que faz todo o possível para garantir que as pessoas em todo o mundo, independentemente de sua situação econômica, possam viver uma vida digna. Com a campanha mais recente, Compartilhar o que Importa, eles querem apoiar as comunidades e os indivíduos mais necessitados e mostrar que não estão sozinhos. Acima de tudo, eles querem que todos compartilhem a campanha. Eles apoiam financeiramente projetos na África, Ásia, América Latina e Oriente Médio. Ajudam a promover a agricultura sustentável e também acompanham os cidadãos na luta por seus direitos pessoais. Nós os acompanhamos em seu trabalho cotidiano. Trabalhamos com eles para lutar contra a fome, contra a miséria em que vivem, para proporcionar uma vida mais digna para seus filhos, suas comunidades e para eles mesmos. Manos Unidas diz que a campanha está produzindo bons resultados e espera que, uma vez completado o trabalho, possam mudar milhões de vidas. Em 2016, a organização destinou quase 40 milhões de euros à luta contra a fome na África, América e Ásia e aprovou 604 novos projetos de desenvolvimento. Eu fico por aqui, mas no próximo sábado tem mais Século News edição especial. Uma boa tarde e um bom fim de semana para você.